Olá, no Hub Conecta Conexão Sul, um projeto do portal Litoral Sul, da Weber Cidades Inteligentes, traz hoje até você um pouco da história da Escola Lumiar, uma das escolas mais inovadoras do mundo, que marca presença já desde 2023 em Criciúma, atendendo as crianças de toda a nossa região. Eu vou conversar com a professora Gisele dos Passos Vieira, que é diretora da Escola Lumiar Criciúma. Professora, muito obrigado por participar dessa discussão, deste debate, para tratar de educação, um tema muito caro na sociedade brasileira. Olá, muito obrigada pelo espaço também, é muito bom estar aqui falando daquilo que a gente mais ama, né, que é a educação, que é importante, sempre. Antes de falar da Escola Lumiar, que é o foco do nosso projeto, da nossa discussão de hoje, eu gostaria de saber quem é a professora Gisele dos Passos Vieira, qual é a sua formação? A formação de um professor pode estar em mais de 10, 12 graduações. E quais são as suas experiências profissionais, professora? Então, vou começar lá do meu início, né, que o sonho era ser professora de inglês na minha infância. E percorri um caminho do ensino médio podendo fazer magistério, porque eu queria dar aulas, era isso que eu queria. E aí, morava em Araranguá, né? Eu sou de Criciúma, mas morei minha infância inteira em Araranguá, e lá as oportunidades de conseguir pegar horas em sala de aula eram muito difíceis, e eu acabei entrando para trabalhar em outras coisas, no comércio, indústria, enfim. E acabei deixando o sonho da escola um pouquinho para trás. Anos depois, eu consegui um trabalho numa escola aqui em Criciúma. Na época, era o antigo Colégio Energia. Pude fazer minha graduação lá e eu entrei na administração porque eu ganhei uma bolsa. Não era tão fácil entrar no ensino superior como hoje, né? Não tinham todas essas oportunidades. Eu ganhei uma bolsa para fazer administração de empresas com habilitação em marketing. E eu fui. E eu me apaixonei pela administração. E ali, depois disso, eu fiz várias especializações na área da gestão educacional, gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão de negócios. Fiz um MBA em liderança, e fiquei no Energia durante muitos anos, fazendo toda a parte administrativa, saí um pouco antes, né, do encerramento da escola. Depois eu estive em outra escola particular, cuidando da gerência de toda a operação da escola, uma escola de 1.600 estudantes. Depois disso, eu fui diretora do Colégio Unesc, peguei uma pandemia e aí conseguimos reposicionar a escola, fazer um trabalho muito importante, até que eu recebi o convite para ir para a Lumiar. Então, o meu destino era estar na escola, mas não dentro da sala de aula. Eu, durante o ensino médio, né, eu tive experiência, assim, dando aula de inglês para alfabetização de adultos, já trabalhei com estruturação de classes de apoio de deficientes auditivos, surdos e mudos, né, porque a gente chamava de deficientes auditivos. Então, eu tenho uma experiência tanto dentro da escola quanto fora da escola na área da gestão. Bastante coisa, né? Muita coisa, muita coisa. E hoje a escola, essa sua experiência com os portadores de necessidades especiais, as crianças portadoras de deficiência, acaba sendo um dos focos da educação. A inclusão das crianças hoje é bastante forte. É forte. A inclusão ela precisa ser de todo mundo, né? Se a gente colocar tendo uma deficiência ou não, né, tendo uma dificuldade ou não, todo mundo precisa de um olhar diferente para essa educação, porque cada um aprende de um jeito diferente, nem todo mundo aprende do mesmo jeito. E essa diferença já é tratada pelo formato de educação da Escola Lumiar, vamos dizer assim, um formato de preparação do jovem? Como a gente trabalha num projeto, né, numa metodologia que olha para competências e habilidades, e quando a gente coloca isso tudo em projetos, eu não coloco todo mundo fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Em alguns momentos sim, mas em muitos momentos a gente trabalha uma metodologia que ela se torna, a gente consegue fazer agrupamentos ou por habilidades, ou por níveis, ou por séries. Então, a forma de fazer a educação por projeto, né, aprendizagem baseada em projeto, coloca o estudante ele potencializar o que ele já tem muita facilidade, o que ele é muito bom, e ajudá-lo a desenvolver aquilo que ele precisa. Então, a gente acaba fazendo quase que um ensino individualizado. Dentro de uma sala de aula, cada criança vai ter o atendimento que precisa ter, porque todos temos maneiras diferentes de aprender. Isso. Onde é que está a Escola Lumiar? Não a de Criciúma, nós vamos falar daqui a pouquinho, mas onde existe Escola Lumiar
no Brasil, professora? Então, a metodologia, a Escola Lumiar, né, a ideia da Lumiar, ela surgiu há 20 anos. E ela foi pensada justamente para uma escola dali 100 anos, né? Esse foi o primeiro mote, né, de quem idealizou e disse, olha, a gente precisa construir uma escola para os próximos 100 anos, porque até então se fez sempre a mesma coisa e do mesmo jeito. O ensino tradicional existe há quantos anos e ele pouco muda, né? Quase 1000 anos. Exatamente. Então ele pouco muda, claro, tecnologia, estruturas diferentes, mas aquele ensino tradicional ainda é do mesmo jeito que a gente aprendeu, né? Então foi pensado nessa escola dessa forma diferente realmente de ensinar. Ele começa em São Paulo, tá? Então ele já passou por Pinhal, Santo Antônio do Pinhal, foi a primeira escolinha pequenininha lá em Santo Antônio do Pinhal, e como viram que dava muito certo, isso foi ampliando. Hoje nós temos escolas em São Paulo capital, então tem no Morumbi, Pinheiros, que é a escola mais antiga que a gente tem, na Vila Olímpia, fora do eixo, né, fora da capital, mas ainda em São Paulo, Campinas e Santos. Criciúma é a única fora desse eixo São Paulo, né, em Santa Catarina, depois eu explico um pouquinho como é que ela chegou aqui, e temos também uma escola em Bagdá, que é da Lumiar, e outras que utilizam a metodologia no Reino Unido e na Holanda. Então vamos falar sobre como é que ela chegou em Criciúma. Então, a história que contaram para mim, porque eu cheguei depois, né, um pouquinho depois, é que numa reunião de negócios falavam muito de inovação, de cidade inteligente, de pensar a educação da cidade de uma forma diferente, e aí surgiu o nome da Lumiar como uma escola realmente inovadora, disruptiva, e ela veio se instalar na cidade inteligente da Weber, que fica próximo ali ela fica no coração da cidade. Então, se você olhar o mapa de Criciúma, ela está exatamente no meio da cidade. Bem no centro. Não chega a ser no centro, porque o centro ele não fica no meio da cidade. Não é no bairro centro, mas no centro, no mapa geograficamente centro falando. Geográfico. Isso, então ele está entre o bairro Primeira Linha, Pinheirinho, São Luís, então ele fica bem ali no meio. Uhum. A senhora diz, falavam sobre cidade inteligente. Vamos pôr o sujeito nessa conjugação do verbo. Quem falava, professora? O que me contaram dessa reunião, né? Nós tínhamos o Fernando Weber, que hoje é o dono, né? Que é o CEO, junto com o Antônio, da Weber Cidades Inteligentes, o Lucas, que é o nosso CEO, Lucas Mendes, que é o CEO da Lumiar, que fica lá em São Paulo, e o Luciano Cacassi, que também era um parceiro aí, que fazia parte dessas ideias muito importantes para começar a virar algumas chaves aqui na nossa cidade. A senhora começou a falar sobre a cognição, né? A maneira como cada criança aprende, quando cada criança entende o que está sendo lecionado, o que está sendo discutido. Hoje existe uma discussão muito forte sobre ensinar e aprender. Não dá para dividir o que o professor ensina e o que a criança aprende. É preciso que haja uma associação muito forte entre esses dois verbos, ensinar e aprender. A Lumiar tem um foco no ensino-aprendizagem ou é discurso de educador, professora? É muito amplo, né? Essa discussão é muito ampla. Mas o que funciona na Lumiar? O papel desse educador, que a gente chama de tutor, né? Porque ele fica muito tempo com esse estudante, ele fica um período integral, ele fica praticamente 7 horas com esse estudante, então ele cria um vínculo muito grande, ele consegue entender quem é esse estudante, quais são as potencialidades deles e os desafios. E aí, quando a gente tira esse papel do professor de ensinar, de transmitir o conteúdo, né, de transmitir o conhecimento e traz essa criança como um agente que tem experiência, que tem já uma base, um conhecimento das vivências que teve, e pega esse tutor e coloca ele num papel de mediador, onde ele vai facilitar que essa criança tenha interesse, curiosidade para descobrir as coisas, para experimentar, para testar, para se posicionar dentro da estrutura, né, daquele mundinho que é a sala e aquela comunidade que é a escola. Aí sim esse processo ele acontece de uma forma muito diferente do que só eu receber informação e executar tarefas. É verdade que na escola que a senhora dirige, a experiência do aluno com a família, com os colegas, extra-classe, ela tem uma integração neste processo de aprendizagem, de formação? Com certeza. Um estudante, uma criança nunca é uma folha em branco. Ele vem com vivências, com experiências, e a gente utiliza todo esse arcabouço que essa criança tem, toda essa bagagem, para partir dali, né, a gente começa pelo interesse.
Então, tudo na Lumiar a gente começa pelo interesse do estudante. A gente sabe que ele tem uma lista de conteúdos, né? A gente tem BNCC, a gente tem as necessidades de aprendizagem de cada ciclo. Então, o que ele precisa aprender e o que ele tem direito de aprender, isso está posto, né? Isso é lei, enfim. Mas o que ele quer aprender? Qual é o interesse dele? E aí esse interesse vem daquilo que ele já viveu. Então, uma criança hoje de 3, 4 anos, dificilmente uma criança você vai perguntar do que ela mais gosta, que ela não vai trazer dinossauro, por exemplo. Né? Isso é normal. Isso é uma fase, eu nunca vi nesses mais de 20 anos de escola, uma turma de educação infantil de alguma fase entre 4, 5, ali, de 3 a 5, que não goste, não se encante pelo mundo dos dinossauros. E quando eu parto disso para ensinar, né, para fazer mediação, para eu trazer tanto as necessidades de aprendizagem desse ciclo, quanto conteúdos, no caso da educação infantil, os campos de experiência, isso se torna muito mais prazeroso e faz sentido para a criança. Mas no ensino tradicional não é bem assim. Não, no ensino tradicional a gente tem uma grade de conteúdos que precisam ser apresentados para os estudantes, às vezes faz sentido, né, tem contexto ou não com a realidade dele, e depois isso é cobrado em provas, trabalhos, como se fosse só um check, né, uma verificação desse aprendizado. Eu sou Hildo Silva, estamos aqui no Portal Litoral Sul, conversando com a professora Gisele dos Passos Vieira. A professora Gisele é diretora da Escola Lumiar, a escola mais inovadora do mundo, e eu vou perguntar para ela se a escola de Criciúma também é a mais inovadora do mundo. Este é um projeto da Weber Cidades Inteligentes e do Hub Conecta, a Conexão Sul, um projeto multimídia que tem lugar aqui no Portal Litoral Sul. Professora, a Escola Lumiar de Criciúma, ela está integrada neste conceito, ou nesse mantra, ou nesse slogan de que a Lumiar é a escola mais inovadora do mundo? Ela é uma das, né? Uma das. O que faz a gente continuar com esse foco, né, na inovação, de fazer o diferente? É olhar realmente para o que a gente faz e o como a gente faz e sempre revisitar, sempre analisar, né? A gente periodicamente está junto com a equipe de São Paulo, o time de currículo, o time que cuida dessa metodologia, né, que é o nosso coração, que é o nosso core. O que estamos fazendo? Ele ainda está adequado para o momento em que a gente vive, né? Uso de telas, como a gente aprende, então, desde estudos da neurociência, são sempre estudados e a gente vai adequando, melhorando, ampliando, sempre pensando nesse resultado que a gente quer, que é ter um estudante que saia no ensino médio da Lumiar, que seja pesquisador, que ele seja autônomo, que ele seja um cidadão crítico, né, e conhecedor das suas potencialidades. Ele entender quem ele é, do que ele gosta e no que ele vai muito bem para conduzir essa vida dele. Quando existe um projeto de uma escola, e aqui não é um projeto, é uma realidade, mas de qualquer forma vamos abordar como se fosse um projeto. Quando existe um projeto de uma escola inovadora, como é o caso da Lumiar, na cidade de Criciúma, a senhora deve ter enfrentado uma dificuldade, porque a senhora deve ter quebrado paradigmas seus, barreiras da sua formação também. A senhora fez um treinamento. É muito difícil encontrar professores dispostos a sair daquele quadradinho, daquela caixinha de ensinar para o aluno aprender, porque aqui o professor é participante, não apenas ditando, mas aprendendo junto com o aluno. E o professor não está preparado, porque a universidade ainda forma o professor como sempre foi nos últimos centenas, dezenas de anos, de qualquer forma. Não é fácil encontrar profissionais, mas nós temos sim na região profissionais muito bons e com vontade de fazer diferente. E aí isso torna o meu trabalho um pouco mais fácil, né? Então tem muita gente que olha para o projeto, olha para a metodologia, para a escola e diz, nossa, eu quero fazer parte disso. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui acostumada a ser uma diretora tradicional, vigiar, punir. Pode, não pode. E eu também passei por essa transformação, porque isso ainda não me colocava... Eu gosto muito do que eu faço, eu amo trabalhar com educação, não me vejo fazendo outra coisa. Mas me colocava em pontos que aquilo, de certa forma, me incomodava. E aí, quando eu vi esse projeto da Lumiar chegando em Criciúma e como fazia isso, eu me encantei e mergulhei. Claro que eu tive que fazer formação. A formação é uma coisa importante, constante, contínua na Lumiar.
né? Como fazer esse projeto, como fazer essa metodologia funcionar de uma forma tão diferente, sendo que ainda a graduação traz esse professor ainda para um método tradicional. Mas ela é possível, né? Quando a gente tem muitas horas de formação, os nossos tutores, nossos educadores, além das horas que eles ficam em sala, eles têm horas de planejamento, eles têm hora de formação, então eles têm esse tempo dedicado para. Então isso facilita bastante, isso ajuda bastante, né? O professor tem que ter tido outras experiências extra-classe. Um professor que tem uma formação em Direito, um professor que tem uma formação em Tecnologia. Como é que funciona isso? Quando a gente olha, né, para esse profissional que chega e que ele passou a vida toda só fazendo educação, sem ter outras vivências, seja profissional ou não, né? Talvez ele não consiga enriquecer tanto essa experiência do estudante na Lumiar. Mas quando ele tem interesses diversos, quando ele tem atividades diferentes que não só a sua licenciatura, a sua formação na pedagogia ou nas licenciaturas, né, que é um pré-requisito, né, além da fluência na língua inglesa, que a escola é bilíngue. Então, além dele ter a competência técnica da sua formação, ele precisa ser bilíngue, ele tem que ser fluente na língua inglesa, mas ele também tem que trazer, né? Então, é muito interessante, porque todas as entrevistas que a gente faz, a gente pergunta, tá, mas o que você gosta de fazer quando não está trabalhando? E tem gente que não sabe dizer. Tem gente que não consegue responder. Então, a pessoa que não consegue olhar para fora também, ele vai ter uma dificuldade. Pode ser que dê certo? Pode, porque a gente tem profissionais muito, muito bons. Mas ele vai passar um pouquinho mais de trabalho, porque ele vai ter que buscar essas experiências diferentes para trazer para os estudantes. Cada sala tem crianças de mais de um nível, de mais de uma turma. Como é que funciona uma criança do primeiro e do segundo ano do ensino médio, que é um projeto para o ano que vem, na mesma turma? Essa formação da turma é muito desafiadora, gera um certo anseio ou receio na cabeça do diretor da escola, da diretora da escola e também do professor? Da equipe, tanto interna, né, quanto a direção, não. Eu vou dizer que é uma experiência que você, no começo diz, nossa, como é que isso funciona? Depois você entende como funciona, faz todo sentido. A minha ideia era perguntar como é que funciona. A gente chama isso de multietariedade, né? Então nós temos, as crianças são matriculadas nas séries correspondentes e vão fazendo a progressão conforme os anos letivos vão passando, então do segundo para o terceiro, para o quarto, até o terceirão. Então, isso mesmo que não estudem muda. Juntos o segundo e o terceiro. E aí a gente agrupa eles em o que a gente chama de ciclos. Então hoje eu tenho primeiro, segundo, terceiro é um ciclo, que a gente chama de F1, quarto e quinto é outro ciclo, sexto e sétimo, oitavo, nono, primeira e segunda série, e o terceirão é um projeto sozinho. Então, uma sala, por exemplo, como você perguntou, de primeiro, segundo e terceiro. Hoje, a alfabetização ela acontece até o terceiro ano. Então, eu tenho níveis diferentes de aprendizado, onde as crianças nessa idade conseguem conviver, onde eu tenho, às vezes, uma criança que chegou já no primeiro ano lendo muito, escrevendo muito, em que, dependendo da turma, né, se ela está no ensino tradicional, eu tenho que segurar ela aqui, porque eu tenho que, eu, enquanto professor, né, dar conta dessa criança que chegou sem ler, ela lê. Então, eu estaciono alguns para poder ampliar outros. É um nivelamento por baixo. Exatamente, é um nivelamento por baixo. Quando eu coloco em turmas multietárias, eu consigo fazer as duas coisas. Eu consigo fazer com que aquele estudante que tem uma potencialidade de, às vezes, abordar conteúdos e desenvolver habilidades para além da série que ele está matriculado, do ano que ele está matriculado, eu também consigo pegar alguém que está um pouco lá na frente, mas que ainda tem muitos desafios e ajudá-lo a superar esses desafios. E quando você coloca esses estudantes a trocarem informações e conhecimentos, ele aprende, sabe aquela questão de que eu aprendo, quando eu aprendo com um professor, quando eu aprendo com par. Então, quando eu coloco estudantes também juntos e se auxiliando em alguns momentos, é muito interessante ver o quanto essa transformação é possível e o quanto eles aprendem realmente. Isso é como se fosse, desculpa, se pode parecer grosseira a análise que faço, mas é como se fosse na família, onde tem irmãos de idades diferentes e todos convivem sob o mesmo teto. E aí chega na escola e entram em caixinhas diferentes. Aqui não, aqui vai haver uma maior integração do que já acontece ou pode estar acontecendo nas famílias, professor? Com certeza, e no trabalho também. Né? Hoje, quando você vai trabalhar, você não trabalha com pessoas só da sua idade, só do mesmo nível de conhecimento seu.
E é isso que faz com que esse conjunto seja rico, né? Quais as contribuições que cada um tem para esse grupo. E aí quando você coloca também crianças, por exemplo, em momentos de convívio, né? A gente tem um cuidado muito maior com a educação infantil por conta que eles são menores, né? Mas quando possível, a gente coloca eles num playtime, ao mesmo tempo, num horário de almoço. E aí você começa a olhar o cuidado, o tempo do outro, o respeito com o tempo do outro, a empatia. Então, quando esse adolescente hoje está com uma criança num parque, ele sabe que ele tem que ser um pouquinho mais tranquilo, né? Ele não pode pegar o balanço e empurrar com toda a força. E aí quando você coloca crianças se organizando, né? A gente começa a observar, porque tudo é aprendizado, todos os momentos que eles estão aprendendo alguma coisa e desenvolvendo habilidades e competências, não só aprendendo conteúdos. Mas quando eu presenciei, antes agora das férias, eles estavam no parque, então eu tinha adolescentes ali de 12, 13, 14, e eu tinha crianças do 3º ano, por exemplo. E aí eles estavam numa conversa, quem queria ir no balanço, daí eles estavam se dividindo para dizer, olha, eu gosto mais rápido, eu gosto mais devagar, e quem é que empurra agora. Então eles estavam numa organização, numa negociação e numa argumentação para que ficasse bom para todo mundo. Que idade tem essas crianças? Então a gente está falando de crianças de 8, de 9, de 13, de 14. A educação formal, tradicional, pode estar subestimando a capacidade de desenvolvimento das crianças. E aí eu te dou um exemplo enquanto diretora. Porque quando eles chegam para mim perguntando se pode fazer alguma coisa, né? Outro dia chegou um menino de 9 anos, ele queria saber se podia, porque ainda tem esse hábito de eu posso, né? De dar sempre a opção de alguém falar para ti o que tem que fazer ou não, porque isso ainda vem, né? Me diz o que eu vou fazer e não pense se isso faz sentido fazer ou não. Então é esse trabalho da gestão que eu faço muito, né? Minha sala fica no meio da escola, eles têm acesso a mim o tempo todo. Então ele chegou e disse, Gi, né? Às vezes me chamam de diretora, que é engraçado também. A gente pode pular do puff, o puff tem 1 metro mais ou menos, tem um puff lá que são 3 níveis, né? A gente pode pular do puff no espumado, esse espumado é um colchonete. A gente queria dar um mortal. Primeiro eu disse, nossa, ainda bem que vieram me perguntar antes de pular. Que eu tive a oportunidade de dizer, e pode? Eu devolvo sempre a pergunta. E pode? Tu acha que pode? Vamos pensar? E aí eles começaram, tinha 2 meninos, aí eles começaram. Então, eu acho que vai ser muito radical, a gente vai fazer assim, nossa, eu também acho, vai ser muito legal. Mas olha só, pulando daqui, o que pode acontecer? Não, se a gente pular errado, a gente pode se machucar. E pode se machucar feio. Eu disse, pois é, que mais pode acontecer? Eu acho que esse espumado não vai aguentar o nosso peso. Daí um outro falou assim, não, mas olha só, na roda, que é uma assembleia que a gente faz semanalmente com as crianças para discutir as coisas do micro e do macro ambiente da escola, né? Eles vão decidindo tudo, a gente vai colocando em pauta e vai conversando. Algumas coisas não são negociáveis, mas a maioria são. E aí ele falou assim, não, mas nós temos um combinado na roda que a gente não pode se jogar assim no espumado, porque vai rasgar. Então nem adianta, essa brincadeira não dá para fazer. Eles mesmos chegaram à conclusão da pergunta que fizeram. Eu precisei dizer, não, ponto. A gente demora mais. Se diz não, pode gerar um desafio. Por que não? Ou então simplesmente acatar e deu sem refletir por que aquilo pode não ser legal. Essa é a geração da construção da crítica. Exatamente. Dá mais trabalho, demora mais tempo, mas os resultados de engajamento e de reflexão do que eu estou fazendo, o do que eu gero no outro também, ele é muito maior. Professora, quantas vagas tem a Lumiar de Criciúma? Hoje cabem 120 estudantes. No projeto atual. É uma escola muito bonita. Ela foi eleita como a mais bonita dentre as escolas Lumiar? Ela é um projeto diferenciado, né? Entre as escolas, ela é a primeira que foi construída do zero, pensando em atender essa metodologia tão diferente. Então, você olha, são espaços com muito vidro, tem muito verde, eles se conversam, né? Os espaços. O espaço também educa, com certeza. Professora, o pai que levar essa criança para lá, para Lumiar, que formação ele pode esperar do filho ao deixar a escola saindo do terceirão? E aí eu falo como mãe também, né? O que eu tenho visto e o que a gente espera e o que a gente trabalha para... o que o projeto diz? O que o projeto diz é que a gente tem um estudante ciente das suas forças, né, dos seus potenciais, também dos seus desafios, porque a gente não consegue ser bom em tudo, né? Então, no que eu sou muito bom,
quais são os meus desafios, o que eu gosto de fazer, o que eu consigo fazer, como que eu aprendo, né? Como que eu descubro tudo o que eu quero, como que ele vai entender que não existe só o mundo que ele vive, porque a gente tem muita coisa, né? A gente tem um mundo aí, então a gente abre essas possibilidades dele sempre ir além, dele sempre tentar inovar, sempre trazer algo a mais, dele ser um cidadão que argumente, sim, que ele saiba se argumentar, que ele saiba se posicionar naquilo que é o seu direito, naquilo que é o seu dever também. Então, como que ele participa desse mundo, dessa sociedade, realmente fazendo a diferença? A escola é bilíngue. A escola é bilíngue. E tempo integral. E tempo integral, das 8 da manhã às 3:30 da tarde, é o período de atividade, de aula. As crianças almoçam na escola, fazem lanche na escola, faz tarefa na escola, isso é importante. Tem tarefa, tem muitas atividades, ele faz isso na escola com o apoio dos educadores. Não vai fazer em casa, vai fazer em casa se fizer sentido. Mas 3:30 é um problema para as famílias, para buscar a criança na escola. E aí a gente tem as atividades extras que ele pode ficar até às 5. Então dá para ficar das 8 da manhã até às 6 da tarde. Qual é o principal problema que a senhora enxerga neste projeto que, como eu disse, é um projeto, mas está em execução, é uma realidade na cidade de Criciúma? Qual é o principal desafio a ser contornado para que essa escola tenha o destaque que ela merece pelo que a senhora está contando? Então, hoje, eu não vejo um problema, é uma oportunidade, né? Mas os desafios são, primeiro, as famílias conseguirem entender como que funciona. E quando a gente se coloca em frente de algo novo, numa decisão que é uma das mais importantes na vida de um pai e de uma mãe, né? Que é a escola dessa criança, porque ele vai passar muito tempo ali, ele vai passar a vida inteira ali, né? Uma vida, enfim, na vida escolar passa aí da infância até a juventude desse estudante. Mas um dos maiores desafios é entender que é muito diferente daquilo que a gente estudou. Porque a gente conhece o ensino tradicional, a gente sabe, a gente passou por ele. Alguns de forma ok, outros não. Mas depois que se entende que isso faz muito mais sentido para o mundo que a gente vive, né? Hoje a gente ainda fala de vestibular. Será que vai ter vestibular daqui 1 ano, 2? A gente não sabe. Hoje, o pessoal faz vestibular para medicina, né? Mas todas as outras graduações sobram vagas. Todas sobram vagas. Então, assim, para que eu estou preparando esse estudante? Então, são reflexões que a gente faz na escola também. Teve um tempo que era para o vestibular. E agora? A preparação na escola que a senhora dirige é para a vida? É para a vida, é para ele entender o que ele quer fazer. Seja o vestibular de medicina mais concorrido do país, é o projeto dele, não é o projeto da escola, é o projeto do estudante. Ou se ele quer ser um diplomata lá na China. São competências e habilidades muito diferentes. E aí a gente precisa desenvolver esse estudante na integralidade dele. Não é o projeto da escola, é o projeto desse estudante. Quais são as séries que são abertas vagas neste ano de 2024, professor? Este ano eu não tenho vagas para primeiro, segundo e terceiro. Outras turmas estão ali, quase acabando, mas ainda tem algumas vagas para esse ano para as outras. Ou esse ano atendo até o 9º, né? E o ano que vem a gente já começa com primeira e segunda série do ensino médio. Eu ia lhe perguntar, quantas vagas tem para o primeiro e o segundo do ensino médio? A gente trabalha com menos vagas do que as outras escolas, então são 28 vagas. No máximo que eu vou ter entre 28 e 30 estudantes. De uma mesma turma, então não são 28 para o primeiro e 28 para o segundo, não. São 28 para as duas séries. Primeira e segunda série. O que a senhora gostaria de dizer mais em relação a este projeto, que é bastante inovador, é um desafio para o professor, para a escola, para o dono da escola, mas especialmente para os pais? Eu acho que é conhecer outras possibilidades, sair da caixinha, sair do comum, né? Quando você consegue ver que seu filho é acolhido na sua individualidade, naquilo que ele está sentindo, de quem ele é, e o que ele quer fazer para a vida dele, o que ele pretende, né? Então, a gente trabalha muito próximo com a família, né? Hoje, eu na escola, com essa quantidade de estudantes, não vai ser uma escola de 1.000 estudantes. Isso é importante. Não vai ser mais um entre 1.000, o seu filho e a sua filha. A gente está trabalhando com uma escola de, no máximo, 120, que se vier fazer uma expansão daqui a alguns anos, que eu acredito que vão querer fazer, ela não vai ter mais que 500 estudantes. Então, quando eu diminuo essa quantidade de estudantes dentro dessa comunidade, eu consigo conhecer todo mundo. Hoje eu conheço todos os estudantes, todas as famílias. Eu sei se falta, se não falta. E isso é um cuidado que não existe em outra escola também. É mais um diferencial.
né? Então, essa proximidade da família ter acesso a todo mundo da escola, ter um acesso mais fácil ao educador. Então, a gente tem hoje por aplicativo em que a família consegue acessar o tutor e conversar diariamente ali pelo chat e marcar o horário para conversar a hora que a família sentir necessidade. Então, a gente tem isso também. Então, é um atendimento diferenciado, com a relação com as famílias, ele é diferente. O processo pedagógico ele é diferente dentro da escola. E a forma como a gente faz com que os estudantes estejam na escola também é diferente. Então, conhecer. Quem não conhece, não adianta, né, ficar colocando, fazendo suposições, mas é conhecer e entender. E se fizer sentido, porque às vezes não vai fazer sentido. Às vezes o que essa família, o que essa criança gosta, precisa e quer é o ensino tradicional e tudo bem. Né? Sabe quando nem todo mundo aprende do mesmo jeito? Tem crianças que precisam daquele ensino tradicional como era no tempo dos nossos avós e bisavós. Ainda é hoje, professor. Ainda é, né? Mas às vezes para algumas famílias faz sentido e para outras não. Mas quando vê que tem alguma coisa que está incomodando na escola vai conhecer outras oportunidades, vai fazer todo sentido. E a gente está lá para atender, conversar, explicar quantas vezes for necessário, dar exemplos. A gente tá esta é a alternativa, a Lumiar. Exatamente. Professor Gisele dos Passos Vieira, muito obrigado pela entrevista que a senhora veio nos fornecer aqui com essa riqueza de detalhes e muitas informações sobre a Lumiar. Eu agradeço o espaço e é sempre bom conversar de uma coisa tão importante que é a educação. Que eu sou apaixonada, né? Deu para sentir. Legal, muito obrigado. Este é um projeto do Portal Litoral Sul, do Hub Conecta, da Weber Cidades Inteligentes. Obrigado à senhora, obrigado a todos e até o nosso próximo encontro e evento. Até.